libera a fé para o milagre. Amém? Abra comigo Gálatas capítulo 5. Gálatas é antes de Filipenses, depois de Coríntios. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir. Eu quero falar sobre a vida no Espírito. Amém? Glória a Deus. Gálatas 5,16. Eu creio que a gente vai ouvir muito testemunho depois desses dias. Eu creio. Estamos clamando, pedindo. Eu creio. Amém, amados? Gálatas 5,16, todos acharam? Amém? Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? Repita comigo assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Toma assento. Glória a Deus. Estamos vivendo dias de guerra, de uma batalha espiritual. E alguns dizem, mas eu tomo posicionamento, falo de buscar Deus, e de repente uma luta, uma guerra, problemas, dificuldades. É porque existe essa guerra dentro do ser humano. Quando a gente toma posicionamento por Deus, pelas coisas de Deus, a carne, ela não quer. A carne não quer orar, a carne não quer ler a Bíblia, a carne não quer escutar louvores. A nossa carne não quer, porque ela está dominada pela natureza adâmica, pecaminosa. Tá entendendo? O nosso espírito, que é a parte divina em nós, tem sede de Deus, tem prazer nas coisas de Deus, se sente feliz, realizado com relação às coisas de Deus. Por isso essa guerra, né? Que guerreia dentro de nós e no nosso exterior, né? A carne da gente, tá frio, vou ficar em casa, tá frio, vou ficar aqui, me esquentar, olhar na TV, amanhã já tem que acordar de novo cedo. A nossa carne quer isso. Mas quando a gente está andando no Espírito, o nosso Espírito ele consegue dominar a carne. Ele sujeita a carne à vontade do Espírito, que é priorizar Deus, cultuar a Deus, andar em comunhão com Deus, fazer o que agrada a Deus, não é? Agora, como é que acontece isso? Conforme o que você mais alimenta, o que você mais permite estar fortalecido em você. É o seu espírito e a sua carne. Um dia um índio se converteu, já contei isso para vocês. Um índio se converteu. E ele explicando para o missionário e para os demais índios ali da tribo, como é que era essa guerra para o índio, das coisas de Deus e a carne. Que às vezes tinha vontade de brigar, né? De xingar. Aí o índio explicando pro missionário. Índio tem 2 cachorros. Cachorro branco e cachorro preto. Se índio dá mais comida para cachorro branco vence cachorro preto. Se índio dá mais comida para cachorro preto vence cachorro branco. O índio estava falando da briga da carne e do espírito. Se eu me alimentar da palavra, ter a disciplina de ler a Bíblia, eu orar todo dia, escutar louvores, eu vou estar fortalecendo o meu espírito.
Agora, se eu não faço isso e alimento a minha carne, que é preguiça, não ler a Bíblia, escutar músicas que não são louvores, vai alimentar a minha carne. Então, o que vai falar mais forte em mim vai ser a minha carne. A minha carne que vai me dominar, a minha carne que vai conduzir minha vida. Eu não queria fazer assim, estou fazendo por quê? Eu não sei. Porque você está alimentando a sua carne com aquilo que a carne gosta. E o espírito está fraco, o espírito não tem força para dizer, não, vamos levantar, vou orar. Chega de dormir. Não, eu vou ler a palavra de Deus agora. Mas a novela, está na hora da novela, não importa. Tu precisa te fortalecer e o espírito ele vai dominando. Tá entendendo? O espírito estando alimentado, ele consegue dizer não à tentação. Por que José, no Egito, escravo, longe dos pais, não sei quanto tempo, aparece a patroa dele, sozinho, e ele e ela na casa. Com certeza ela estava bem maquiada e com certeza estava bem sensual. Aparece para ele, há dias aqui no ouvido dele, seduzindo ele. E quando estavam sozinhos em casa, Potifar saiu com todos os empregados, deu folga para todo mundo, ela também deu folga para os empregados, ficou só ela e José. E ela vem e agarra José, né? E fala, né, de forma bem sedutora com ele. Um jovem, nunca tinha tido relação sexual com mulher nenhuma, longe dos pais, longe da terra dele. Ninguém ia ver. O que José fez? Não! Como eu faria tamanho mal diante do meu Deus e diante do teu marido, que é o meu Senhor? Ele me confiou tudo, menos a senhora. Como eu faria tamanho mal? E a Bíblia diz que ela se agarrou nele. Naquele tempo não usava zorba, não tinha samba canção, nem cuequinha. E ela agarrada nele, ele se desvencilha e ó, que nem Adão, ele saiu correndo, como veio o mundo. E ela ficou com a roupa dele, e aquilo foi a prova para acusar ele de algo que ele não fez. Mas o que eu quero dizer, José era um homem que andava no Espírito. Ele alimentava o Espírito dele. Ele tinha todas as razões do mundo para ser um cara revoltado com os irmãos, com a vida, com tudo. Tinha todas as razões para ser um cara irritado, aborrecido, magoado. Mas não. Ele guardava no coração dele os ensinamentos que o pai e sua mãe haviam passado sobre Deus. Talvez, com certeza, ele ouviu sobre o seu avô ensinando e falando sobre Deus, as experiências com Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, seu avô, seu pai no caso, né, Jacó, que mudou o nome dele. Olha que coisa tremenda, quanta experiência, quanta história ele ouviu de Jacó orar e Deus atender. E agora ali na hora da prova, José não é reprovado, ele é aprovado. Por quê? Em vez de ele alimentar a mágoa, em vez de ele alimentar o rancor, em vez de ele alimentar a carnalidade dele com desculpas, na hora H, ele não foi reprovado. Tá me entendendo? Quem anda no Espírito não satisfaz as vontades da carne. Quem anda no Espírito não faz o que a carne quer. Tá entendendo? E aqui eu estou falando do quesito sexual, moral. Mas vamos deixar de lado o quesito sexual e moral, vamos para o nosso cotidiano. Quantas vezes a gente não anda no Espírito e está na carne? Se ira com a esposa, com o marido, faz cara feia. Qualquer coisinha só por pedir para botar a louça na pia, para recolher a mesa, já faz cara feia. Hã? Por pedir para me ajudar a varrer o chão. Hã? Um colega de trabalho.
Quantas vezes pessoas são magoadas dentro da igreja porque estão na carne e não no espírito? Uma palavra ríspida, um olhar. Estão me entendendo? Você tem alimentado o quê? Aquele filme, Bispo, não conhece meu filho, Bispo, não conhece minha filha. Passa um dia lá com ele, com ela. Leva lá pra casa. Leva. Tá me entendendo? Não são motivos pra gente não andar com Deus. Pelo contrário, são motivos e razões pra gente querer mais do que nunca andar com Deus. Mais do que nunca estar andando no Espírito, vivendo em comunhão com Deus. Tem dias que são difíceis, não são fáceis, não são, amados, não são. Eu te falo por experiência própria, tá? Por experiência própria. Tem dias que não são fáceis. O maior desafio é andar no Espírito em casa. É em casa que a gente começa a andar no Espírito. Aqui na igreja é fácil ser espiritual. Aqui no culto é fácil a gente levantar a mão e dar aleluia, glória a Deus. Dar a paz do Senhor para os irmãos. Aqui é fácil. Começa em casa, que a gente conhece a cara da pessoa quando acorda de manhã. Aqui ninguém vê a cara de ninguém quando acorda de manhã, aquela cabeleira, aquela cara assim, né? Que dá até medo de olhar, né? De dar bom dia. Eles não sabem se dá bom dia ou se leva uma mordida, né? É em casa que a gente começa a andar com Deus. Porque é em casa que começam os problemas, os conflitos, as guerras. É em casa. Se você passa na prova de andar no Espírito em casa, aqui você vai ser bênção. Aqui até a tua sombra vai curar os enfermos. Tá entendendo? Começa em casa. Começa quando a grana tá curta. E você continua na comunhão com Deus, sorrindo para a esposa, para o marido. Tá me entendendo? Começa em casa. A sua vida com Deus, com o Espírito Santo de Deus, começa no seu lar. Cláudio Duarte, ele brinca, né, dos filhos, né? Que gracinha, como é lindinho, pequenininho. Vontade de comer. Porque eles crescem, por que eu não comi, né? Eles vão crescendo, vai crescendo os desafios, os obstáculos. Não é fácil. Não é. Eles ficam maiores, continuam dando dor de cabeça. Vai continuar se preocupando até o dia de você ser recolhido para o céu. É normal. Você recebeu uma dádiva de Deus de ser pai e mãe. A preocupação vai até você fechar os teus olhos para a eternidade. Tá entendendo? Tem filhos que dão alegria, tem filhos que dão orgulho, tem filhos que dão dor de cabeça, preocupação. Faz parte. Faz parte. Mas eu não estou falando de paternidade aqui hoje, eu estou falando de vida no Espírito. Quando você acerta o dedo minguinho do pé no canto do sofá ou da cama, o que sai dos teus lábios? Aleluia, glória a Deus! Ou como nos desenhos animados, né? Cheio de cobrinha, aquelas coisas aradas, né? Nome feio, palavrão. A última coisa que sai é um glória a Deus. Mas é o termômetro de quem está no Espírito. Quando cortam você no trânsito, furo a fila no caixa do mercado. Que é isso? Deus abençoe. Deus tem um propósito. Tô atrasado, mas glória a Deus. Tá me entendendo? Pergunta pra quem tá perto de você, tá entendendo? O laço tá pegando já? Digo, porém, disse Paulo, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne.
E ele explica, porque a carne, ela deseja aquilo que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E estes dois vão estar sempre em oposição, para que não façais o que quereis, verso 18. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Essa palavra Espírito está com letra maiúscula, significando que é o Espírito Santo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não anda debaixo da lei. Que lei? A lei do pecado. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui criado desse jeito. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, não importa a tua origem, não importa de onde você veio, você não está mais sob o domínio dessa lei de maldição hereditária, de pecado, não. Quando você é guiado pelo Espírito, ele vai te mostrando, quebra essa maldição agora. Isso aqui não faz mais parte da tua vida. Teu pai, teu avô, tua avó, tua mãe era assim, teus tios são assim. Você não é mais. Quebra isso hoje. Você não precisa continuar carregando esse legado com você. Você pode viver uma vida diferente. Tá me entendendo? Até o dia que eu entendi isso, eu já estava no Evangelho. Eu tinha medo. Quando meu pai falava, né, das maldições, aquelas coisas que aconteceram na vida dele. Eu lembro quando ele falou que aos 28 anos de idade, ele teve que ser operado da apendicite. Quase morreu. E problema de apendicite é do lado direito, né? Toda vez que eu tinha dor na barriga do lado direito, eu já pensava em apendicite. E eu ficava observando. Se a dor continuar, eu vou no médico. E quando eu estava chegando perto dos 28, então, disse, meu Deus, vai acontecer que nem aconteceu com meu pai. Meu Deus, eu vou morrer, eu posso morrer. Se eu não for logo para o hospital. Eu era crente, mas eu não entendia isso. Eu não deixava o Espírito Santo de Deus me guiar. Eu deixava aquele medo, aquilo me atormentar. Passou os 28, não faz muito tempo, foi uns meses atrás aí que eu fiz 28. E não aconteceu. Por quê? Porque o Espírito Santo me mostrou, filho, quebra isso na tua vida. Você não precisa carregar esse legado do teu pai, nem dos teus avós. Eu tenho vida e vida em abundância para você. Amém? Quando você é guiado pelo Espírito Santo, ele vai começar a te mostrar, ó, essa conduta, esse comportamento, essa linguagem não compete a você. Quer ser abençoado? Começa a mudar isso. É permitir ser guiado pelo Espírito Santo e deixar ele te mostrar. Ah, uma coisa me disse. Ah, quantos já tiveram essa experiência? Ah, uma coisa me disse, algo me disse. Quem já teve isso? Todo mundo, né? Esse algo, uma coisa, era Deus falando com você. Era o próprio Deus, através do Espírito Santo, falando contigo, te mostrando. Até você aprender e estar com o teu ouvido espiritual acostumado, sensível à voz dele. E quando você vai desenvolvendo comunhão com Deus, você aprende a ouvir a voz de Deus. Ora por isso, ora por aquilo. Entrega essa palavra para aquela pessoa. É por causa da comunhão, do relacionamento que você tem com Deus. Ah, isso é para algumas pessoas, bispo? Não. Isso é para todos. Todos podem ter comunhão com o Espírito Santo. Todos podem ter relacionamento com o Espírito de Deus. Todos. Ele veio para todos nós. Amém? Mas é se permitir, o que Paulo está falando aqui, né? Verso 18. Se porém sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Mas como é que eu vou saber? Qual o termômetro? Qual é a base para mim saber? Verso 19. Verso 19, Paulo começa a explicar as obras da carne. O que é que a carne produz? A carne, ela vai manifestar alguns frutos. E o Espírito também manifesta frutos. E ele começa explicando os frutos da carne. Verso 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem permite que a carne continue gerando esses frutos não vai herdar o reino de Deus. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não mato, não roubo. Se você continuar produzindo esse fruto, você não vai herdar o reino de Deus. Então vamos clarear um pouquinho o entendimento de quais são esses frutos. Prostituição. E quando a palavra fala no original, aqui foi escrito no grego, prostituição não é apenas ir lá vender o seu corpo para ganhar dinheiro. Não, existe prostituição espiritual. O povo daquela época se prostituía muito. E hoje a gente vê na nação brasileira que herdou isso, dos povos pagãos que vieram, né? O resumo da palavra prostituição é infidelidade. As pessoas não são fiéis nos seus negócios, nos seus contratos, não são fiéis umas às outras, mudam de igreja que nem troca de roupa, não são fiéis, né? Se prostituem. Porque lá eu vou me beneficiar mais, né? Chegou um menino aqui, pastor, o senhor me dá R$2 para inteirar na minha passagem para ir para o centro, porque eu estou indo na igreja ali, X, não vou falar, porque eles estão fazendo a sessão do descarrego para tirar o espírito da droga do meu corpo. Eu fiquei olhando para ele, pensei umas 500 coisas para falar, né? E eles não estão me ajudando hoje, está fechado ali. O senhor me ajuda? Pensei, né, para vir aqui pedir ajuda, tu sabe vir, né, Jaguara? Mas como eu não quero andar na carne, eu ando no espírito. Senhor, o que eu falo para ele? O que eu digo? O que eu oriento? E aí eu orientei, eu aconselhei. Eu também ajudei. Não neguei de ajudar. Eu ajudei. As pessoas não são fiéis. Impureza. O fruto da impureza. Você vai se analisando, vai fazendo um raio-x de você. Eu estou andando no espírito ou andando na carne? O que mais tem aparecido na minha vida? Quando você olha para uma mulher, irmão, que é a primeira coisa que você olha? Os olhos? A cor do cabelo? O penteado? Quando você olha para uma mulher, que é a primeira parte que você olha? As curvas do corpo? Irmã, o que você olha quando vê um homem? Irmão? Que pãozão. Esse é bonitão. Tem um ditado que diz que a primeira olhada não é pecado. O problema é na segunda olhada. Você tá ali, é normal, a primeira olhada é normal. A segunda olhada já é intencional, porque é algo que te chamou atenção. Que corpão. Parece o Tom Cruise. Parece aquela atriz. Impureza, queridos, que frutos você tem aparecido na sua vida? Hoje em dia, com a tecnologia, né? Antigamente, só quem tinha computador com internet. Hoje aqui no celular, você consegue acessar facilmente e vem lixo para gerar impureza na tua alma. Tá entendendo? O outro fruto do Espírito é a libertinagem. E aí eu fui pro Amansa Bispo, o dicionário, né? E no dicionário me chamou a atenção sobre o que é libertinagem. Libertinagem é descrença em relação aos preceitos religiosos oficialmente fundamentados. Até aí tudo bem. Mas eu continuei e o texto continuou falando.
Libertinagem é insubmissão, ausência de submissão ou de subordinação. Libertinagem também é alguém que não é submisso, não consegue ser submisso à liderança, à autoridade de alguém, filhos que não são submissos aos pais, não têm honra aos pais. Quem não honra pai e mãe, não consegue honrar patrão, não consegue honrar chefe. Vem para o meio religioso, não consegue honrar pastor, líderes. Isso é uma obra da carne. Libertinagem já pensa, aquele sexo depravado. O original, quando Paulo estava falando aqui de libertinagem, estava falando de insubmissão. Pessoas insubmissas, que querem fazer tudo que está na cabeça. Porque eu também posso. Eu também sei orar, também sei pregar, eu também sei expulsar demônio. Não foi o que aconteceu com alguns filhos de Cefas? Tinha um cara endemoniado lá. Foram 3 ou 4 irmãos, não lembro quantos eram. E foram para expulsar o demônio do camarada. 3 irmãos. Foram para expulsar o demônio de um endemoniado. Chegaram lá. Nós te ordenamos que tu saia pelo poder do nome de Jesus que Paulo prega. Está lá em Atos. Aí o endemoniado olhou para eles. Eu conheço Jesus e conheço Paulo. Os demônios conhecem quem tem vida no Espírito. Os demônios são espirituais, então eles sabem quem é espiritual também. E vocês, quem são? Os demônios não conheciam os caras. A Bíblia diz que o demoniado deu um laço nos 3, deixou eles sem roupa, e eles tiveram que sair nu e machucado daquela libertação, que não aconteceu. Tá me entendendo? O mundo espiritual é real, ele existe. Ou seja, eles tinham a teoria, eles já tinham observado e visto algumas obras que Paulo havia feito. Eram simpatizantes do Evangelho, mas não eram pessoas que estavam vivendo o Evangelho. Não dá para viver do Evangelho. Quem vive do Evangelho não vai para o céu. Como assim viver do Evangelho, bispo? Só busca no Evangelho quando a corda está aqui, quando a coisa está feia, quando está difícil, quando não consegue dormir de noite, quando não consegue ter paz, quando tem uma doença. Aí lembra do Evangelho, aí lembra de Deus, aí lembra de Cristo. Não dá para viver do Evangelho, tem que viver o Evangelho. O Evangelho tem que estar inserido em você, na sua linguagem, no seu comportamento, na sua atitude. A gente tem um problema, queridos. A gente vem de berço. Católico, evangélico, espírita. A gente vem de berço e acha que porque os nossos pais eram de alguma religião, a gente também é. No Evangelho não tem filho de peixe, é peixinho. No Evangelho não tem. O Evangelho é algo pessoal. É relacionamento pessoal. Não é porque meu pai amava a Deus, andava com Deus, que eu também vou andar. Se eu não decidir, se eu não querer, eu não consigo. Eu não posso. Eu não posso chegar a gente dizer, Deus, meu pai, ele fez uma grande obra para ti. Meu pai te amava, meu pai te servia, meu pai era fiel contigo, e daí eu não te conheço. Nós temos que deixar exemplo para aqueles que estão nos olhando e vêm depois de nós. Mas eles vão ter que tomar a decisão deles. Assim como você tem que tomar a sua decisão. Assim como você precisa se posicionar. Tá me entendendo? Porque no dia que a gente tiver que chegar diante do tribunal de Cristo, a gente vai ter que apresentar nossas mãos. Vai ter que apresentar o fruto da nossa vida. Porque um dia todo joelho vai se dobrar diante do tribunal de Cristo. Toda língua vai ter que confessar. É melhor confessar aqui na terra em vida do que chegar naquele dia e dizer, puxa, o Senhor era real. Era verdade. O Senhor é Deus. Tá me entendendo? Então, a salvação é individual. Ninguém vai grudado na barra da calça, nem na barra da saia de ninguém. A salvação é individual.
É relacionamento pessoal. O bispo ora por mim, a bispa ora por mim. A gente ora. Mas Deus quer a sua oração. Deus quer ouvir sua voz. Deus quer a sua entrega. O seu coração. Tá me entendendo? Então esse fruto da carne, a libertinagem, talvez na sua tradução tá uma outra versão, uma outra tradução, mas está falando de coração insubmisso, insubordinado, não aceita ser confrontado. Tem gente que não aceita ser confrontado, ser corrigido, se rebela, se revolta. Se é no emprego, pede demissão. Se é numa igreja, sai da igreja. Se é no casamento, já quer a separação, que não me ama, só porque corrigiu, só porque exortou. Quantos casamentos virou modinha agora separar? Virou modinha, normal. Porque incompatibilidade de gênio. É coração rebelde. É coração que não sabe ser confrontado. É filhinho de papai, é filhinho de mamãe. Tá entendendo? Casamento, a Bíblia diz que Deus compara que quando o casal se casa, se torna uma só carne. Tem como... Dá tua mão aqui, Leandro. Tem como eu arrancar um dos teus dedos aqui? Por quê? É uma só carne. Ele pode não gostar do dedo minguinho, pode não gostar do dedo do polegar, mas faz parte do corpo dele. Não tem como arrancar, vai fazer falta. No casamento é assim, obrigado. No casamento é assim. Pode não gostar, pode não... mas eu não sabia que roncava. Agora vai ter que amar o ronco. Tá me entendendo? Não sabia que soltava pum. E é aqueles pum extraordinário, né? Que parece que o caminhão da Vega passou ali na região. Mas você gostou do zoinho dela? Gostou do narizinho dele? Tá me entendendo? Eu tô descontraindo com vocês, mas vocês estão entendendo a essência? Se a gente andar na carne, a carne vai manifestar esses frutos. A gente vai ser insubmisso, teimoso, rebelde. Mas não para, continua nos confrontando. Idolatria. A palavra idolatria significa tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Não é só de santos, de imagens. Tem gente que idolatra o carro, tem gente que idolatra os filhos, tem gente que idolatra a casa, tem gente que idolatra tantas outras coisas. Mas se aquilo está ocupando o lugar de Deus na sua vida, isso é idolatria. Feitiçaria não é só ir lá o macumbeiro, feiticeiro que vai lá na terreira, lá na encruzilhada, que faz, né, as mandingas lá. Sabia que tem crente feiticeiro? Pergunta pra quem tá perto de você, você sabia? Crente feiticeiro, tem crente feiticeiro. Como assim? O que é um crente feiticeiro? É um crente que faz oração contrária. Tomara que não dê certo. Deus, não me justifica, Deus. Seu crente pai de santo, feiticeiro. Que tá orando o contrário. Tomara que quebra aquela igreja. Tomara que aquele casamento não dê certo. Para provar que eu sou o profeta. Você é feiticeiro. Tá fazendo uma oração feiticeira. Chamaram um profeta Balaão para ele ir e amaldiçoar Israel. Eles iam pagar não sei quantas fortunas para ele. E o profeta ficou, uau, só para amaldiçoar, só para fazer uma oração amaldiçoando. Oração amaldiçoando, olha só.
E aí Deus querendo falar com o profeta não estava ouvindo Deus. Vocês vão lembrar da história, se você não está lembrando. A mula fala com o profeta. Lembraram da história? A mula fala com ele. Por que tu tá me chutando? Não tá vendo o anjo ali? Dele. É. Aí que o anjo pode falar com ele. Deus teve que fazer a mula enxergar e falar com ele, para ele acordar. Ele se arrependeu e não foi amaldiçoar. Você, meu irmão, você, minha irmã, na qualidade de cristão, você tem uma autoridade no mundo espiritual. E quando você libera uma palavra amaldiçoando alguém, isso é feitiçaria. Uma palavra desejando o mal, desejando o mal para alguém, isso é feitiçaria. Tá entendendo? Isso é obra da carne. Inimizade. Inimizade é obra da carne. Um crente não pode ter inimigos. Um crente não pode ter inimigos. Eu não gosto de fulana. Eu não gosto de fulano. Eu odeio. Você tá na carne. Tá me entendendo? Porfias. Sabe o que é porfia? Porfia é guerra de palavras, confronto verbal intenso, discussão. Quem vive com essa atitude, né? Qualquer coisinha quer discutir, quer confrontar, quer, né, agredir em palavras. É da carne isso. É uma obra da carne. Seja na igreja, seja no departamento, seja, né, nas famílias, seja onde for. Tá me entendendo? É uma obra da carne. Ciúmes. O ciúme é da carne. Quantos casamentos, relacionamentos acabam por causa de ciúme? E não só de relacionamentos de homem e mulher, mas ciúme do carro do outro, ciúme do ministério do outro, ciúme do departamento do outro, ciúme do outro. Isso é uma obra da carne. Iras. Pessoa ser dominada pela tem gente que é dominada pela ira. Quem é que mexeu na minha gaveta? Quem é que mexeu na minha mesa? Quem é que mexeu nas minhas coisas? A pessoa é irada. Ai, por que eu fui, que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Tem gente que é que nem rojão. Bem curtinho o paviozinho, logo explode. Né? E toda pessoa irada não é completamente feliz. E nem gosta de ser assim. Porque as pessoas não querem estar perto dela. As pessoas não têm prazer de estar perto. Estão me entendendo? Pelejas, dissensões, facções, tudo faz parte do mesmo pacote. Né? Inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Paulo fala que quem pratica isso não vai herdar o reino do céu. Pergunta pra quem está perto de você, tá ligado? Bom, mas não é só coisa ruim, não. Tem o fruto do Espírito. Versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor. Você anda em amor? É fácil amar quem te ama, né? É tão bom amar quem ama a gente, quem abraça a gente. E amar quem não ama a gente. Amar quem aborrece a gente. É o fruto de quem anda no Espírito. O segundo, alegria. Um pastor falou, o pastor Baiano, disse que o crente, ele é bonito, alegre e cheiroso. Esse é o ABC do crente. Essa é a essência do crente. O crente tem que ser bonito, alegre e cheiroso. Se não dá para ser bonito, pelo menos tem que ser alegre, né? E cheiroso. Alguns casos não tem como melhorar, vai ter milagre assim para ficar bonito, né? Mas, né? Alegre e cheiroso dá para quebrar o galho, né? Tá me entendendo? Alegria do cristão. É fácil estar alegre quando você tá com uns 200 reais no bolso, né? Tá com grana, é bom,
glória a Deus. Glória a Deus. E quando não tem nada? A nossa alegria não pode estar baseada em coisas. Não é fácil, a gente se preocupa assim, queridos, não é fácil. Mas não deixe isso tirar a tua alegria. Amém? É um fruto do Espírito, que anda no Espírito. Terceiro, paz. Sabe aquelas pessoas que você disse, é tão bom estar perto daquela pessoa. Ela transmite uma paz. Você chega em guerra, agitado. Chegou perto de alguém que tem paz, a pessoa o quê? Ela passa paz para você. Não é? Agora tem gente que você pode chegar em paz, você chegar perto, você sai atribulado. A pessoa vive em guerra, tá uma pessoa perturbada. Longanimidade é uma qualidade de quem é manso. Benignidade é uma qualidade de quem é bom. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? E agora eu te pergunto, o que mais tem aparecido na tua vida? Faz uma análise. Isso aqui é o termômetro para saber, eu estou andando na carne ou estou andando no Espírito? O que mais tem aparecido na minha vida? Bota numa balança, analisa. Não fica triste. Se mais, por enquanto, tem aparecido coisas da carne, tem solução, dá para mudar. Dá para mudar. Bispo, eu já não tenho mais tanta coisa da carne, mas também não tenho coisa do Espírito. Já conseguiu eliminar muitas obras da carne. Você precisa agora se abastecer do Espírito, se alimentar do Espírito, se encher do Espírito. Amém? E aí vai começar a aparecer, manifestar esse fruto do Espírito. Amém?